Boa noite. Excelente cerveja. Goose IPA. IBU 55. Para quem não sabe, o que é o IBU? É o International Bitterness Unit, que é uma escala de amargor. Para ter noção, uma Antártica é 9, o IBU. Uma Heineken gira em torno de 20 e essa aqui é 55. Porque de doce já basta a vida, então um pouco de amargor não vai fazer mal. Então, saúde. Bom, voltando aqui hoje ainda, para fazer um contraponto com um texto de hoje que eu li, que é um texto basicamente de como ensinar a escrever. Agora, fazendo um contraponto, vamos aprender a ler. No caso, vou trazer aqui o texto de um professor da USP, Ronaldo Macedo Júnior. É um texto relativamente curto. Ele fala sobre, basicamente, um método, uma premissa, como que a gente pode ler o texto de uma forma mais adequada. Bom, só vou colocar aqui no ponto, que eu vou ter que fazer uma leitura. Pronto. Então, basicamente, o método estruturante ou sistemático é um método em que o leitor, ele, ao se deparar com o texto, né, ele basicamente se despe de todas as críticas dele, de todos os preconceitos, e tenta ler o texto de acordo com a ideia do autor. É um exercício basicamente de empatia em que o leitor tem que se colocar no lugar do autor para tentar interpretar, achar o argumento de forma coerente. Ele dá o exemplo aqui no texto de como se estivéssemos assistindo um jogo de xadrez e um xadrista faz uma jogada, um lance, e a gente não tem que falar se é ruim ou se é bom. A gente tem que tentar interpretar o lance dele de acordo com o jogo. Pode ser um grande lance, como pode ser um péssimo lance. O que interessa é a gente tentar concatenar a ideia de uma forma lógica. Nunca partir do pressuposto inicial ou tentar ter uma espécie de prepotência de julgar já a jogada, né, do xadrista. Bom, e ele coloca uma reflexão aqui se esse método estruturante seria contrário à filosofia, que a filosofia impõe, né, uma postura crítica, né, em relação a algum objeto de análise. Bom, e é evidente que não existe nenhum contraponto. O que se dá é que o método estruturante é apenas uma forma da gente ler, né? É lógico que depois a gente pode discordar ou concordar com o autor, mas o que interessa, né, é que a gente não tenha preconceito na leitura, que a gente consiga ler de uma forma crítica, mas que sempre tentando trazer coerência ao texto. E aí, ao longo do texto, ele dá sugestões de como a gente pode fazer uma leitura. Pode ser uma leitura averiguativa, que significa uma leitura mais rápida, né? Também a gente pode ter uma leitura mais rigorosa. São métodos que não se contrapõem, podemos até se combinar, um método misto de leitura, né? E cada qual serve para uma função. É lógico que o texto ele recai muito sobre leitura de textos filosóficos e que demandam um grau de atenção certamente muito maior do que um texto jornalístico, enfim. A cerveja é muito boa. Então, o texto, basicamente, uma leitura rápida, ela basicamente exige que a gente tenha alguma noção dos pontos centrais. Ela serve também para que a gente não fique preso a algum texto que fica truncado e a gente não consiga sair do lugar. Ainda que exista muitos trechos que possam empacar a nossa fluidez, a gente deixar passar e tentar ler, para tentar ter uma visão mais geral, uma visão panorâmica do texto. Agora, uma leitura mais rigorosa, algumas dicas de leitura, né? Por exemplo, tenha em mente o índice, porque o índice vai dar uma estrutura, vai dar um esqueleto. Principalmente saber
focar na introdução. Basicamente vai ter um bom texto, vai nos trazer um tópico frasal, a partir do qual a gente consiga desenvolver uma linha de raciocínio. Saber que na conclusão também vai guardar elementos chaves que a gente possa voltar. Assim, priorizar a nossa leitura, saber dar onde dar foco, dar ênfase. E, sobretudo, voltamos à nossa fala inicial, de aplicar o método estruturante, ou seja, repito, a gente não ter uma visão preconceituosa de um texto, ainda que a gente discorde. Um exemplo disso é que a gente nunca ia conseguir ler a Política de Aristóteles, porque discordamos, eu discordo, e basicamente a sociedade toda, da escravidão. Mas, no capítulo 1 da Política de Aristóteles, ele tece alguma defesa da escravidão. E aí ele propõe um método de análise estruturante desse texto, que eu achei bastante interessante, para que a gente possa tentar entender a ideia de acordo com o autor. Independentemente se eu sou contra, se a gente é a favor da escravidão em si. E aí eu peço Data Vênia para compartilhar com você essa leitura desse pequeno artigo, mas que pode esclarecer bastante como significa esse método estruturante e mais, pode ajudar a nossa leitura em textos filosóficos, tentando traçar as premissas de forma organizada, tentar fazer um esqueminha em relação a cada parágrafo, a cada ideia, a cada argumento que nos é apresentado. Então, fazer aqui esse exercício, estou aqui aberto com o meu monitor, foi o que eu coloquei no início desse vídeo. Então, assim, pequeno trecho de A Política de Aristóteles, livro 1, capítulo 1. Vou ler. Observamos que toda cidade é uma certa forma de comunidade e que toda comunidade é constituída em vista de algum bem. É que, em todas as suas ações, todos os homens visam o que pensam ser o bem. Então, manifesto que, na medida em que todas as comunidades visam algum bem, a comunidade mais elevada de todas e que engloba todas as outras visará o maior bem de todos. Esta comunidade é chamada cidade, aquela que toma a forma de uma comunidade de cidadãos. Bom, vou tomar um gole para poder proceder à releitura. Observamos que toda cidade é uma certa forma de comunidade e que toda comunidade é constituída em vista de algum bem. É que, em todas as suas ações, todos os homens visam o que pensam ser o bem. Então, manifesto que, na medida em que todas as comunidades visam algum bem, a comunidade mais elevada de todas e que engloba todas as outras visará o maior bem de todos. Esta comunidade é chamada cidade, aquela que toma forma de uma comunidade de cidadãos. Então, a gente, passada a leitura desse texto, o autor, nesse exercício de leitura e de análise, propõe que a gente faça uma análise vendo as proposições. Então, a primeira proposição é que observamos que toda cidade é uma forma de comunidade. A segunda proposição é que toda comunidade é constituída em vista de algum bem. E a terceira proposição, que é a que mais interessa no texto, é que todas as suas ações, e que em todas as suas ações, todos os homens visam o que pensam ser o bem. É nisso que ele está se apoiando. Todo o argumento do Aristóteles está se apoiando que os homens pensam que ser o bem. E, provavelmente, isso sustenta a ideia de escravidão para o Aristóteles, porque os homens acham que esse é o bem. Enfim, então a outra proposição, a quarta proposição. Então manifesto que na medida em que todas as comunidades visam algum bem. Quinta proposição, a comunidade mais elevada de todas e que engloba todas as outras visará o maior bem de todos. O maior de todos os bens. E a última proposição, que na realidade é o que ele chama de digressão, que é uma ideia mais vaga, que se distancia da ideia principal, é que a comunidade que é chamada de cidade é aquela que toma a forma de uma comunidade de cidadãos. Bom, é uma ideia, mas que não conversa de uma forma muito direta com a ideia central, que todas as ações, todos os homens visam o que pensam ser o bem. Ele faz, o autor propõe essa esquematização das proposições e aí faz um esquema topológico, em que ele divide as ideias, principais e alguma eventual ideia que está atrelada a uma ideia principal, que seria uma ideia secundária. A primeira ideia principal é: toda cidade é uma certa forma de comunidade. A segunda:
toda comunidade é constituída em vista de algum bem. A terceira, que é a tese do texto, é em todas as suas ações, todos os homens visam o que pensam ser o bem. A quarta, ideia principal, é a comunidade mais elevada de todas, que engloba todas as outras, visará o maior de todos os bens. A comunidade mais elevada de todas e que engloba todas as outras, visará o maior de todos os bens. E aí vem uma outra ideia acessória a essa, que é a digressão no caso, que é esta comunidade chamada de cidade, aquela que toma a forma de uma comunidade de cidadãos. Esta comunidade é chamada de cidade, aquela que toma a forma de comunidade de cidadãos. É que está explicando, está acessória a ideia 4, que é a comunidade mais elevada de todos e que engloba todas as outras, visará o maior bem de todos. Bom, essa é a ordem topológica. Só que a ordem lógica, o esquema lógico que é proposto nesse esquema, é que existe uma tese central, que é, em todas as suas ações, todos os homens visam o que pensam ser o bem. É daí que gira todo a argumentação de Aristóteles. Continuando, tem uma outra tese, que é toda cidade, de certa forma, uma comunidade. A outra tese é que toda comunidade é constituída em vista de algum bem, e todas as comunidades visam algum bem. E a conclusão, que é a comunidade mais elevada de todas e que engloba todas as outras, visará o maior bem de todas. No caso, seria, né, se fosse sustentar a ideia de escravidão, como Aristóteles, não que tentasse justificar, mas que colocou no texto, e aí a gente tem que ter uma interpretação pelo método estruturante que tente entender o que ele pensou na cabeça, o que passou na cabeça de Aristóteles para sustentar uma aberração disso, mas é que a comunidade mais elevada de todas, que engloba todas as outras, visará o maior bem de todos. Essa é a conclusão das teses, e que basicamente vai justificar alguma coisa injustificável, no caso. Enfim, o texto ainda apresenta outras diferenças, quer dizer, apresenta outros capítulos que eu posso até ver aqui, que é uma diferença de resumo para um esquema, que o resumo é simplesmente um exercício de sintetizar as ideias, enquanto o esquema não é uma coisa bem sintética assim, é basicamente apresentar o texto de uma outra forma, no caso, né? Mas apresentar todo o texto. Enfim, é um artigo muito interessante para quem iniciou a leitura, principalmente de textos mais complexos, que exigem uma atenção maior, um rigor maior. Ao longo do texto ele dá dicas, enfim, de sublinhar as coisas importantes, algumas dicas práticas que com certeza vale a leitura. E é isso, eu fico por aqui. Um abraço e uma boa noite a todos.